turma, tudo bem? Acabei de chegar aqui na roça do meu pai e hoje a gente vai fazer um negócio que um bom mineiro ama. Um cafezinho torrado na hora. Bora lá? O hábito de tomar café está enraizado na cultura brasileira desde o período colonial. Um cafezinho para relaxar, um cafezinho para acordar, um cafezinho entre a pausa do trabalho, um cafezinho para ouvir uma boa prosa. O Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo. Sim, nós amamos um cafezinho. Mas antes de chegar à sua xícara, o café é colhido em um pezinho como esse. Esses aqui são para consumo próprio e foram trazidos pelo meu namorado lá da terra dele, onde tem muito café. Quando eu tinha 6, 7 anos, morava com a minha família lá na região, na Zona da Mata, uma cidade chamada Matipó. Não só a cidade de Matipó, mas também toda a região era voltada ao plantio de café. Eu e minha família morava na roça e meu pai tomava conta de algumas lavouras para um proprietário. E com 6 anos eu ajudava meu pai a fazer o plantio. Ele fazia a cova 40 por 40 e eu ia atrás com a gilete, arrancando a lona que estava enlonada com a mudinha de café e ia colocando na cova que ele fazia. Põe a terra lá de fora, depois você põe o adubo supercílio, mistura a terra, torna a voltar com a terra para a cova, depois você fura no meio certo da cova e põe a mudinha e aí ela vai crescendo ali. E o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, sendo Minas o estado que mais produz. Por que será, hein? Não dá para plantar café em outros países? Ou será que não é tão gostoso quanto o nosso? Minas Gerais aqui tem um clima muito bom, adequado ao plantio de café. Não é muito quente, não é muito frio e tem muitas chuvas. Assim que a planta completava lá por volta dos seus 1 ano, já começava a sair as primeiras flores e brotar os primeiros grãos de café. Vou abrir uma planta aqui. Ô pai! Pé de café tem flor! Vem cá pra vocês verem! Aí pra ver! Olha que trem! Vai dar um cafezinho aqui já? Um pé. 1 ano que eu plantei. Olha os outros. E quando chegar na fase adulta, que é a partir dos 2 anos, aí sim vinha a primeira colheita. A partir do momento que os grãos do café tá vermelho, alguns amarelo, tá na hora da apanha, a gente forra o chão que aproximadamente pega ali 5, 6 pés de café, é apanhado à mão. Hoje em dia tem maquinário, mas na época lá a gente apanhava à mão. E a gente vai fazer uma pequena demonstração conforme a apanha. Os grãos ficam no talozinho do pé, certo? Juntamente com as folhas, e a gente fazia esse movimento para poder apanhar os grãos de café. Tentar o máximo possível não trazer as folhas junto dos grãos, tentar apanhar somente os grãos. E 250 pés de café tem condições de dar 40 sacas de café, cada colheita. Depois da apanha tem a parte da secagem do café. A gente tinha lá na roça um terreiro grande de cimento que a gente usava para poder esparrodar o café para que secar através do sol. Às vezes demorava mais tempo, às vezes menos. Isso aí vai da intensidade do sol e conforme tiver o dia. De hora em hora a gente tinha que rodar o café. A gente usava um rodo, não um rodo como esse que a gente usa de cozinha, mas um rodo como um rastelo, para poder virar o café para que ele não secasse somente um lado, mas por igual. Ao final da tarde, assim quando o sol ia embora, a gente tinha que juntar, formar um monte e lonar todo o café para que ele não pegasse sereno à noite. E ser molhado dá café rio, ele não dá um café bebida fina. Café rio é o quê? Café rio o café é 3 cafés. Tem o café bebida fina, que é o melhor café, tem o café rio que é mais barato e tem a escolha que é mais barata. Podemos explicar o processo de secagem usando conhecimentos da química. O que acontece nesse momento com os grãos de café é o que chamamos de evaporação. A evaporação é um método de separação de misturas, em que, nesse caso, separamos a água presente nos grãos pela ação do sol e do vento, e esse é um processo bem lento que conta com as condições do tempo. Após a secagem, a gente faz a contratação do maquinário para a gente poder fazer a separação dos grãos. Aí o café na máquina ele já sai tudo selecionado. Sai o café bom, sai o café rio e sai a escolha. A máquina ela funcionar, o bom sai no lugar, é uma peneira, certo? O graúdo fica na peneira, cai numa bica.
o café médio, o rio cai no outra sacaria e a escolha cai no outro. A palha voa, vai embora, o palha vai jogando a palha fora. E agora sim chegamos a esse grão, que veio diretamente de Matipó. Quem vai comandar o processo da torra hoje são os meus avós. Bora colocar a mão na massa? Ou melhor, no café? Isso aqui a gente passa na peneira para tirar o restinho das casquinhas que fica, sabe? Na química, isso é chamado de ventilação, que é um processo de separação de misturas sólidas de densidades diferentes utilizando uma corrente de ar. Nesse caso, ela está utilizando uma peneira para que ao jogar a mistura para cima, as cascas sejam arrastadas pelo vento e pelo sopro. Olha ela soprando aí. Agora é hora de torrar os grãos, e é nessa etapa que acontece uma série de transformações químicas e físicas essenciais para o sabor do café. Vovó gosta de torrar na panela de ferro, mas existem outros métodos, como essa bola de torra. O café é colocado aqui dentro, fechado. E fica girando até o grão ficar torradinho. Agora o café já vai para a panela para torrar. Então, que começa a esquentar, que começa a estralar, a gente não pode parar de mexer não, senão ele queima por baixo, o café fica com gosto de queimado, a gente vai tomar. Na época da sua bisavó, tinha muito cafezal, os donos apanhavam os café e ficavam aqueles baguinhos embaixo dos pés, no chão. Então a sua bisavó ia aproveitar aqueles baguinhos. Era no domingo, no sábado, pra ela não tinha dia não. E ela catou tanto café que quando ela faleceu, ela deixou 11 sacos de café. Ela não deu conta de gastar tudo. O café mudou de cor, ficou meio amarelado. Muitos anos que aguardou, parece que ela tinha medo de faltar para tomar, sabe? Aí, Rita, já tá começando a sair fumacinha, ó. A fumaça aqui já tá começando a torrar. É, a panela vai esquentando, o café vai esquentando e vai saindo essa fumacinha. Nossa, cheirou! Café torrado. Minha mãe vai cheirar no copo pra nós tomar. Nossa! Enquanto o café vai torrando, meu pai já tá preparando aqui o tabuleiro pra gente tirar os grãos pra eles resfriarem. E ele tá cortando um pedaço de papelão pra gente colocar também em cima do tabuleiro. Ele fica maneiro, mas ele cresce os baguinhos, ó, tá vendo? Eu mexe no fundo, senão queima. Já tá quase bom, ó. Esse é o estralo? Esse é o estralinho, tá vendo, ó? Quando começa a estralar é o quê? Já tá quase pronto. E agora a torra vai sendo controlada pela cor do grão desejado. Não vai não. Vai ficar o quê? Baseli. O que é isso? Café baio. Ele fica baio. Baio. Sabe? Você compra uns pó, ele é mais amarelo que os outros. Entendeu? Chama café baio. Pode ficando preto, gente. Tá bom, gente, pode tirar? O tabuleiro feito de metal é um bom condutor de calor e pode continuar torrando o café com o calor até mesmo fora do fogo. Por isso, colocamos um papelão que é um isolante e ajuda a interromper o processo de torra e não deixar o grão queimar. Para ajudar no resfriamento, nós também usamos uma colher para ajudar a espalhar os grãos sobre a superfície e resfriar mais rapidamente. Vou fazer aqui uma experiência para a gente comparar o gosto do grão antes e depois da torra. Ainda não tem gosto, tá muito duro. Duro. Um pouco amargo. Mais gostoso. Juro. Tem um sabor de verde. Tem verde, sabe? Que tem verde. Agora eu vou experimentar o grão torrado. É amarga. Amarga sim. Fica parecendo um café sem açúcar. Bastante amargo. E um gosto horrível. Gosto queimado. E vai sair biscoitinho frito aqui para acompanhar o cafezinho, hein? Depois de resfriado, é hora de moer. Esse serviço agora é do vô. O que é isso que o senhor tá fazendo, vô? Tô moendo um cafezinho aqui pro Cloar pra nós beber, né?
Quimicamente falando, a moagem é o processo em que o grão de café é quebrado em partículas menores, que podem variar em tamanho e espessura. Pode ser feito utilizando um moinho manual como esse ou elétrico. O tamanho das partículas influencia diretamente no gosto do café. Quanto mais finas as partículas forem, mais contato elas terão com a água na hora de fazer o café. Essa porquinha aqui é regular. O café pode sair mais fino ou mais grosso. Aí você regula aqui, ó. Mais fino, mais grosso? Mais fino. E se você deixar para moer os grãos um pouco antes de fazer o café, mais saboroso ele vai ficar. Com tudo pronto, vamos passar um cafezinho para experimentar. Minha mãe já colocou água para esquentar. Peraí, por que será que não posso fazer com água a temperatura ambiente? Fazer café é um negócio complicado, viu? Até a temperatura da água influencia. Quanto maior a temperatura, maior será a extração dos compostos do café. E uma água fria ou temperatura ambiente não consegue tirar do pó todos os aromas e sabores gostosos do café. Segundo a Associação Nacional do Café, a temperatura ideal está entre 90 e 96 graus Celsius. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius no litoral e menos um pouco em lugares acima do nível do mar. Chamamos de ebulição na química o processo em que um líquido passa para o estado gasoso. Coador de pano posto, algumas colheres de pó. Mãe, a senhora sabe que isso aí que a senhora está fazendo? Na química a gente chama de extração. Não sabia. O que é isso aí para a senhora? Passa café. A extração é um processo em que se passa um solvente por um sólido a fim de se dissolver os componentes desejados. Nesse caso, o solvente é a água quente, que dissolve os compostos que são solúveis em água quente e os que não são, não se dissolvem. Por isso, para um bom café, a água tem que estar quente mesmo. Com a água fria, não vai ser a mesma coisa. E agora, logo em seguida da extração, já temos outro processo que é a filtração. A filtração consiste em separar misturas líquido-sólido ou gasoso-sólido utilizando uma superfície porosa, no caso, o coador de pano. O líquido de interesse passa pelos poros e os sólidos indesejados ficam retidos. E tem também o filtro de papel, e é claro que até isso influencia. E tem gente que coloca o pó na água. Será que faz diferença? Faz! Quando se faz esse processo de colocar o pó na água, temos o que chamamos de infusão. Nesse caso, mais componentes das partículas do café serão extraídas, mas pode acontecer que compostos que dão um sabor mais amargo se dissolvam, e aí vai do seu gosto. O biscoito frito já está saindo e o nosso cafezinho também já está pronto. Feito o cafezinho, agora é o momento de degustar. Tá docinho, parecendo cafezinho de roça. É de roça, né? Foi torrado agora. Torrado e moído na hora. Depois de comer cru, verde, fica trem queimado que tá torrado, degustar o café depois de pronto. E vocês não pensaram que eles iam deixar passar livre o experimento do grão, né? Tive que experimentar também. É duro, não dá nem pra mastigar, é muito duro o grão torrado. Mais crocante, mas muito amargo. E esse foi o resultado. Deu um potinho desse cheio, aquela quantidade que a gente torrou. Sempre deixe o pó bem tampado em local seco e arejado para não perder o aroma e o gosto, pois os compostos responsáveis por isso são bem voláteis, ou seja, evaporam facilmente. Por isso que o café torrado e moído na hora é mais gostoso. Aliás, por que existem cafés com gostos tão diferentes? E nada de jogar borra de café na pia, hein? Lixo orgânico ou adubo para plantas que gostam de solo ácido. Sem exagero. No final das contas, não existe jeito certo ou errado de fazer o café. Existe o jeito que você gosta. Se inscreva aqui no canal e deixe aqui a próxima química na roça que você quer descobrir. Aproveita e indica aqui esse canal para alguém. Até a próxima parada, na roça!